para eles. É que lá no Que Mágico, o que está acontecendo? Você clica e ele não está entrando direto no vídeo, que deveria Tem que acontecer. copiar e colar, talvez, o link, é Exatamente. isso? Isso. Ah, Mas eu já entendi. coloquei aqui. Deixa eu só abrir a câmera rapidinho, André, só para você ver aqui. Tá. Ó, não sei se você está vendo. A gente tem Ah, um grupo legal, lá, legal. já Ótimo, coloquei, ótimo. ok? Tá bom, ótimo. Beleza, eu vou fechar aqui agora. Então tá ótimo. Sejam bem-vindos. Eu já dei aí uma breve, né, um breve resumo do que a gente estaria aí acompanhando nessa disciplina. Já falei um pouquinho de mim, né, do nosso contrato pedagógico aí para esse mês, para essa disciplina. É uma disciplina que a gente tem assunto para ficar mais de 6 meses aí, se a gente quiser, batendo papo sobre, né? Tem N coisas para gente trocar. Mas aí o que eu digo nessa disciplina, né, ela é muito objetiva, né, recrutamento e seleção, ponto. Só que o que a gente precisa, né, é entender o mecanismo disso, é entender como que a gente chega nesses processos, quais são as ferramentas que nos apoiam e para onde a gente vai. Então, é uma disciplina que não existe, assim, uma teoria, não existe uma legislação, assim como existe numa outra que eu também estou acostumada e habituada a dar, que é de folha de pagamento. Aí, folha de pagamento é lei, né? Agora, ao recrutamento e seleção, ele envolve uma série de coisas. O primeiro tema que eu comecei a falar foi de mercado de procura, mercado de trabalho, né? Então, por que eu comecei a falar sobre isso? Porque é aí que a gente envolve, né, para entender aí o que está acontecendo no mercado. Então, por exemplo, hoje a gente tem muita procura, né? Nós temos muitas pessoas desempregadas. Então, a gente está no momento que tem bastante procura, mas também tem vagas, né? E aí as pessoas precisam estar qualificadas. Só que a gente não vai falar muito sobre essas vagas, né? O que nós vamos falar são vocês no papel de gestor, vocês no papel de RH, fazendo todo o processo de recrutamento e seleção, né? Essa é a ideia, é isso que eu tenho que passar aí para vocês de ferramentas. Então, lá no portal tem vários textos que eu coloquei lá para vocês, com palavras simples, nada muito técnico. Também tem o slide, que daqui a pouco eu vou colocar ele aqui. Eu não fico muito lendo o slide, até porque fica lá, mas é só para eu ter um direcionamento da sequência, senão eu me empolgo e falo, né? Então é só para eu ter um parâmetro e para vocês também terem um material com vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouco de como tudo isso começa, né? Então, nas empresas, e aí vocês ficam à disposição, tá? Se vocês quiserem colocar ali, levantar a mão para tirar dúvida, falar alguma, tirar dúvida, ou mesmo quiser fazer alguma colocação, vocês fiquem ali disponível totalmente ali no chat, vocês podem escrever ali, ou levantar a mão e perguntar, tá? E aí abre câmera se quiser, se não quiser, fica só na voz, fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui o slide só para eu me basear aí na sequência e vocês também estarem ali acompanhando, mas eu estou junto aqui com vocês. O que a gente. Quando que começa, né, essa parte de um processo de recrutamento e seleção? Então, na verdade, tudo se começa por uma abertura de uma vaga, né? Quando a gente fala uma abertura de uma vaga, então vamos dizer que eu sou de uma determinada área, dentro de uma empresa, e vocês são de RH. O que eu vou fazer? Existem empresas que criam formulários, que até tem modelo aí no slide, e tem empresas que falam, não, a gente não quer formulário, a gente quer uma coisa muito mais prática, no e-mail mesmo, né? Só que para nós, no papel de recrutamento, de seleção, a gente tem que ver o melhor candidato, porque isso tudo é um custo para a empresa. Todo o processo que eu vou fazer de uma contratação, ele já é um custo, né? Então, mesmo sendo uma vaga que eu vou cobrir alguém que está saindo, ou uma vaga nova, eu tenho um processo para ser feito e é dinheiro que está ali sendo consumido, né, da empresa. Dinheiro que eu digo é assim, eu tenho a pessoa que está desprendendo horas para fazer toda uma triagem, né, toda a parte de recrutamento, que ele está buscando ali, fazendo um perfil, olhando no LinkedIn, no Vagas, ou no próprio Trabalhe Conosco da empresa, vou falar um pouco mais sobre isso, e aí a pessoa está fazendo todo o processo. Mas ela tem que saber quem é o candidato ideal para aquele líder, para aquela vaga, e como é que se descobre tudo isso? Não? Por isso que existem esses formulários preenchidos pela empresa, né? Por isso que existe o que a gente chama de RP. R é de requisição, P de pessoal. Oi, Vanessa. Boa noite.
Você quer Boa falar? noite. Você que Tudo bem? falou? Tudo bem? Não, tudo bem. Eu acabei de entrar. Na verdade, eu achei que não tinha aula online, ao vivo, porque estava tudo gravado no Que Mágico, aí a Valquíria que avisou no grupo. Ah, o pessoal tava. Acho que eu coloquei ali aula gravada, eu me antecipei de já colocar que depois que eu terminar aqui, ela vai subir para lá. Eu vou depois Ah, mudar o termo lá e colocar link de aula, tá bom? tá Até bom, para as obrigada. próximas. Mas são gravadas. Estamos aí. Que bom que você chegou. Tá bom, obrigada, professora. Imagina. Pode falar. Filomena quer falar? Não? Tá bom. Qualquer coisa você levanta a mão. Então, quando a gente fala em RP, que é requisição de pessoal, as empresas normalmente elas querem entender um pouco sobre aquela vaga. Só que quando você tem uma estrutura dentro da empresa, onde você já tem todas as descrições de cargos, né, de todas as suas, de todos os seus funcionários, então fica fácil de você entender já o perfil daquela vaga. Mas não são todos os locais e todas as empresas que possuem a descrição de cargos, né? E aí você vai falar assim, professor, eu não estou entendendo nada, descrição de cargo, eu trabalho numa empresa pequena, o que é essa descrição de cargo? Descrição de cargo é quando eu abri uma empresa, acabei de abrir uma empresa, e nessa empresa eu quero ter 2 auxiliares, né? Um auxiliar de serviços gerais e um auxiliar de administrativo. Então, eu vou dizer o que o auxiliar de serviços gerais tem que fazer e o que o auxiliar administrativo tem que fazer. Então, eu estou colocando ali o nome do cargo que eu batizei e vou descrever o cargo dele. A grosso modo, é isso. É claro que tem uma série de técnicas para descrever essa descrição de cargo. Mas vamos dizer que, a grosso modo, seria isso. Aí, para quem é de recrutamento e seleção, que é o nosso foco, ele vai buscar essa descrição de cargo e vai entender quem é a pessoa que eu preciso. Então, através dali, eu já consigo entender. Mas as empresas costumam colocar ali um formulário, onde nesse formulário ele vai preencher algumas coisas, e aí esse formulário ele se chama de requisição de pessoal. A partir do momento que eu tenho essa requisição de pessoal, ela pode ter N motivos para ela existir. Pode ser um motivo de substituição, alguém que pediu demissão, ou que foi promovido, e aí ficou aquela cargo à disposição. Então, é por motivo de substituição. Ou ele pode ser por uma questão de uma nova vaga. E aí, ou uma reestruturação da empresa, e aí vai ter um motivo. Então, a partir do motivo, abri essa requisição, e aí eu comecei o fluxo dessa requisição. Então, departamento solicitante, eu que preciso de uma pessoa, eu preciso de um funcionário novo, eu vou lá e vou emitir essa RP. A partir do momento que eu emitir, aí existe a questão de uma aprovação do gestor. Então, por mais que eu seja uma líder, uma supervisora ou uma gerente, o meu diretor ou o meu gerente precisa assinar. Essa aprovação do meu líder imediato vai para análise do RH, e o que o RH faz? Que seriam vocês, no caso aí, em RH, quem vai seguir a trilha de RH. O que o RH vai fazer? Ele vai olhar a análise, ele vai entender o cargo, as funções, o que essa pessoa tem que fazer, e aí ele vai montar qual é o perfil do candidato ideal que ele precisa. Então, aquele líder ali, nossa, aquele líder, ele é muito bravo, ele é muito nervoso. Então, eu não posso contratar um perfil de um funcionário que é mais delicadinho, porque a pessoa vai chorar, vai surtar, né? Não sei se você já trabalhar em algum lugar, que provavelmente pode acontecer isso. Então, através da pessoa, do líder, você já vê com quem que aquela pessoa vai trabalhar. Então, você já começa a ter algumas características, né? Os valores da empresa, daquele departamento, a equipe do qual trabalha. Então, você vai trazer o candidato mais ideal para aquele grupo, para aquela pessoa, para aquela equipe, né? Que é o departamento. Então, aí entra a análise de RH, e aí se começa o início do processo. Mas que processo seria esse? Então, vamos lá. O processo seria o inicial de, o RH já analisou, viu que precisa lá de 2 auxiliares, um auxiliar geral e um auxiliar administrativo, e aí ele vai começar a divulgar a vaga. Então, ele vai divulgar a vaga, ele vai criar canais, pode ser um processo interno ou externo, a gente vai ver sobre eles, né? E aí começa todo o processo de RH para trabalhar essa vaga. Essa análise, existe um nome que eu falo que é CBO, que algumas pessoas, principalmente nesse horário que a gente tem fome,
a gente vai pensar que o CBO é aquele lanche do McDonald's, né? Tem um lanche com esse nome, eu não sei se ainda tem, faz tempo que eu não vou no McDonald's, mas eu sei que teve uma época que tinha o nome de um lanche que chama CBO. Mas nesse momento, esquece o lanche, esquece a fome, né? O CBO, ele significa Código Brasileiro de Ocupação. O que quer dizer isso? Se vocês colocarem no site, que eu coloquei aí até no slide, né, que vocês têm aí, tá no Que Mágico, que é esse mtecbo.gov.br, né, e você colocar esse caminho aqui, é um local onde tem lá no Ministério do Trabalho, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Então, existem alguns cargos que assistente, auxiliar, analista. Se você clicar lá, né, nesse site, você consegue procurar ali os cargos e você vai verificar todos os requisitos que são necessários para aquele cargo. Então, se a empresa não tem cargos e salários, uma descrição de cargos e salários, uma empresa robusta, totalmente com todos esses detalhes e esses processos, o que pode ajudar? Através lá do site do Ministério do Trabalho, o que realmente aquela pessoa faz. Você fica dentro da legislação, a sua descrição de cargo realmente está adequado conforme o que você associou ao funcionário, e aí você tem essas devidas informações. Se você colocar um CBO errado, ele impacta numa série de coisas. Ele impacta para o seu quantidade exigida pela legislação de menor aprendiz, você leva uma informação errada para a carteira profissional, que agora a carteira profissional é digital. Antes você escrevia na carteira, então o que você escrevia estava lá considerado, mas agora não. Agora tudo é carteira profissional digital. Então, a partir do momento que você cadastra um funcionário no seu software de folha de pagamento, ou tua contabilidade está cadastrando, aquele número está atrelado a um cargo que está lá no site do Ministério do Trabalho. Então, eu já vi várias pessoas agora com esse Ministério do Trabalho, agora, com a carteira profissional digital, que a pessoa está lá, ela é auxiliar de serviços gerais, ela está lá, enfermeira. Aí ela fala, gente, mas eu nunca fui enfermeira na minha vida. Pois é, a empresa na qual ela trabalhou colocou um número qualquer de CBO, não associou adequadamente e acabou ficando esse número estranho. Então, o cargo dela fica estranho, tá? Teve muito ajuste quando surgiu essa carteira profissional digital, e isso vem de encontro ao e-social, tá? Não vou abrir muitos parênteses do que é o e-social aí. Vamos lá, Vanessa, você quer perguntar? Você levantou a mão, fica à vontade. Eu tenho uma dúvida, professora. Isso aconteceu comigo, porque eu sou consultora de relacionamento e benefícios, e quando eu fui mandada embora na época na empresa, eu vi que estava lá tudo registrado como analista de RH. Inclusive, até com outro salário um pouco maior do que eu ganhava. E eu questionei o RH falou, não, isso é normal. E outra coisa, na carteira profissional digital agora, quando a gente entra na empresa, eu entrei numa empresa agora, fiquei desempregada há 6 meses e acabei de entrar. Não registra mais na carteira física, então? Eles não colocam mais nada? Não, é tudo na carteira profissional digital. Tá. A carteira profissional física, começando pela sua segunda pergunta, tá? Uhum. A carteira profissional física, ela é de guarda para você, só do passado, até para você comprovar esse cargo que está divergente aí no documento, né, digital. Mas ele é só para guarda sua. Não perca essa carteira, guarde com carinho e amor, que ela pode ser útil para você no dia de amanhã, tá? Por que eu digo isso? Exatamente por causa dessas divergências do passado que existiam, e as pessoas não se preocupavam em preencher esse código ou outras coisas de acordo, né? A partir do momento que entrou o e-social, que é tudo vinculado aí ao governo, tudo em tempo remoto, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou contratando, o governo já está sabendo, então essas informações, elas passaram a ser mais ali explícitas, né? Acabou sendo um BBB aí. Então, hoje você não precisa mais da carteira profissional. A carteira profissional hoje, ela é só se alguma empresa ainda não se enquadra, que são empresas bem pequenininhas, que não se enquadram ainda no e-social, tá? Aí sim você vai precisar apresentar. Caso contrário, não precisa mais. É só a carteira profissional digital. E no seu primeira pergunta que você falou que aconteceu com você, do cargo, eu escrevi aí no chat Business Partner, que é BP. Esse cargo, por exemplo, é um cargo que, se você consultar naquele site, não vai existir, tá? Okay. E o que é esse cargo? Esse cargo é um analista de RH.
Então, se eu olhar o que um business partner faz em todas as empresas hoje, que é o maior nome que tem, às vezes aluno fala assim, pro, eu não acho vaga em RH, não tem mais analista de RH. Não tem mesmo. A maioria busca como business partner, né? Que nada mais é do que um analista de RH. Então, se a gente olhar o que um business partner faz dentro das empresas, ele é um analista de RH. Então, o que vai acontecer? Na carteira profissional digital, esse cargo não existe no Ministério do Trabalho, não está na lista aí do governo, são os códigos que podem ser associados, e a pessoa vai ficar como analista de RH. Então, provavelmente, o seu caso, esse cargo seu, ele é um analista de RH. É que você está com um cargo bem específico. Então, esse cargo, ele não vai estar, não tem nessa lista do site do governo, entendeu? Então, por isso que acaba ficando analista de RH. Então, por exemplo, às vezes a gente é contratado, a gente tem analista de benefício, analista de folha de pagamento, analista de desenvolvimento, analista de treinamento, é tudo RH. Só que se a gente abrir a lista lá no site do Ministério do Trabalho, não é tudo separadinho assim, é tudo como analista de RH. Então, o que eu digo assim, Vanessa, agora colocando aí um pouco da minha percepção, da minha experiência, da minha vivência. A carteira profissional digital é ótimo, é uma forma de a gente ter realmente, né, as facilidades que hoje, principalmente no mundo de pandemia, nos exige, até para eu fazer saque de fundo de garantia, você deve ter passado por isso recentemente, igual você falou. Então, a gente consegue fazer isso muito rapidamente, né? Tudo pela internet, porque está tudo digital. Agora, o fato de quem vai fazer um recrutamento e seleção, por exemplo, olhar pela carteira profissional apenas, né, não vai estar condizente com o que a pessoa realmente exerceu, porque ela vai estar lá como analista de RH. Eu, por exemplo, estou como supervisora contábil, e eu não trabalho na contabilidade, eu sou uma supervisora de departamento pessoal. Então, olha como que são as coisas, e não existe esse nome lá, né? Então, aí eu vou ter que poder, numa entrevista, mensurar o que eu faço ou passar por testes, né? Então, quem será aí recrutamento e seleção, pegar a carteira profissional para identificar um cargo que a pessoa fazia, talvez não é o melhor cenário, né? Com a carteira profissional digital, porque pode estar atrelado CBOs que não justifica exatamente tão detalhadamente o que a pessoa faz, entendeu? Entendi, obrigada, professora. Nada. A Val quer falar, Val? Rapidinho. Pode falar. Como minha carteira, ela, no começo, foi admitida na carteira física, e tem agora a digital, porque eu fiz tudo pela digital, tem algum problema se não foi assinado a demissional na carteira física? Não tem problema? Não tem problema. Tá. O que vai valer é a carteira profissional digital. Tá. Eu tenho funcionários que hoje, na prática, faz essas mesmas perguntas para mim. Como a gente está em pandemia, a gente está tudo em home office, eu não tenho como assinar a carteira profissional dele, e eu, como trabalho nessa área, o que eu deixo avisado o funcionário? Se ele quiser a baixa na carteira dele, não tem necessidade, tá? Não precisa. Mas se ele quiser ficar com a carteira profissional dele, para ele guardar e ficar atualizada no último emprego dele, que é onde ele trabalhou comigo, e com a baixa, quando normalizar, para ele voltar lá, e eu faço toda a baixa para ele, né? Mas não tem necessidade, tá, Val? A legislação não exige que tenha, mesmo que começou com a parte física e agora não mais, né, no fim do registro, mas não precisa, tá? Pode usar essa daí mesmo. Tá, então, se eu for procurar um emprego, isso não vai ter... Não vai ter problema. Não, Tá, porque você vai apresentar o comprovante, um print de tela, você consegue pegar na CTPS digital, no aplicativo. Tá, ok. Então, você tem que ter o aplicativo, né, e ali você já tem os prints de tela, que é ali que vai mostrar para essa nova empresa. Tá bom? Obrigada. Imagina. Então, nesse CBO, que é esse Código Brasileiro de Ocupação, ali ele tem o que é exigido. Por exemplo, se eu quero contratar um médico, lá vai estar dizendo que ele precisa ter, né, o CRM dele, que ele tem que ter o estudo, a graduação, né, algumas outras vagas não vai estar exigindo experiências, né, de escolaridade. Então, isso tudo tem detalhadinho lá no CBO. Se vocês quiserem depois entrar, pode entrar nesse site, fica à vontade lá, e vocês vão passear, vai percorrendo do lado esquerdo, no meio da tela, assim, também tem algumas telas ali,
e vocês conseguem pesquisar por nome, por código, por N coisas que vocês conseguem olhar. Esse é um formulário, ele está bem pequenininho, né, que é o requisição de pessoal, ele não tem uma receita de bolo, ele não tem uma regra, cabe cada empresa quiser mensurar o que ela desejar para facilitar o processo de uma contratação. Então, se eu sou uma pessoa lá do RH, que eu vou ajudar a contratar um funcionário a partir dessa vaga nova que apareceu, né, na empresa, eu peço para o líder preencher esse formulário. Então, eu vou dizer para ele o que ele precisa ter de habilidade, se ele vai querer aplicar alguma prova ou não, se vai ter alguma técnica de entrevista com ele ou só comigo, basta, né? E aí eu começo a preencher esse formulário. E aí o líder que preenche esse formulário para mim. E aí, quando a gente fala numa seleção de um candidato, eu acho que uma das coisas mais importantes, né, é a questão ética. Eu acho que essa questão ética, de respeito, né, eu acho que eu já fui recrutadora, hoje eu não sou tão ativa como recrutamento, mas a gente tem que ter essa questão ética, porque às vezes você vai numa entrevista de emprego, hoje está sendo muito online, mas muitas vezes nós íamos nas empresas e você chegava ali antecipado, porque a gente, claro, né, você quer chegar antes do horário para não perder hora, enfim, está todo preocupado, e às vezes você ficava ali 1 hora e meia, esperando a pessoa aparecer para te dar um oi, e para falar, espera mais um pouquinho, e aí você ficava mais uns 40 minutos ali, tá? Então, eu conheço várias pessoas que passaram por isso, eu já passei por isso também, indo no mercado de trabalho aí, buscar, né, uma nova oportunidade, e às vezes você se depara nessas situações, né, então na própria empresa, ou às vezes a recepcionista esquece, né, olha lá, e o Felipe comentou que online não está muito diferente. Pois é, Felipe, isso me deixa muito triste, sabia? Porque eu acho que essa questão ética, né, ela cabe em qualquer área, em qualquer departamento, em qualquer ser humano, vamos dizer assim, eu diria, né? Eu acho que essa questão se colocar no lugar do outro, eu acho que isso é importante demais, né? A gente tem que, o dia de amanhã, podemos nós estar ali, ou ao contrário, ou independente de, né, eu pensar, amanhã eu posso estar ali, não, eu tenho que realmente ter essa questão de empatia, né, que o Eric está comentando aí, é bem isso mesmo, né? Eu acho que essa questão de código de ética, né, ela tem aí, ela estabelece direitos e deveres. Então, onde eu trabalho, eu coloquei na minha apresentação lá, eu trabalho no grupo Coca-Cola, eu faço parte da fabricação das bebidas não gaseificadas. Então, eu não trabalho diretamente na Coca-Cola, eu trabalho numa empresa do grupo, que é a parte das bebidas não gaseificadas, que são os sucos Del Valle e os mate leão, chamate. E nós temos lá um código de ética que nós assinamos quando entramos na empresa. Eles têm a atualização deles de tempo em tempo, tem treinamento de código de ética, né? Tem o compliance, a parte de compliance é a parte de acompanhar todos esses processos, e tem até a denúncia do código de ética, né? Se eu ver algum colega meu de trabalho que realmente ele não está adequado, eu posso abrir uma denúncia anônima, né, e mensurar que ele não está bacana. Então, quando a gente fala de código de ética, a gente fica pensando um monte de norma, um monte de regra, né? E, na verdade, é o que são os direitos e deveres, né? Quais são os meus direitos dentro de uma empresa e quais são os deveres meus também, né? Então, assim como eu exijo da empresa, eu também tenho que cumprir com algumas coisas, né? Então, eu coloquei até uma balancinha aí no slide, que é exatamente isso. Então, os direitos, né, é aquela questão de que é o perfil da empresa, a imagem, a identidade, e aí tem a questão dos deveres, que são as nossas condutas. É engraçado que às vezes a gente fala assim, puxa, eu queria tanto entrar numa empresa e eu não passei no processo seletivo, né? E aí você fica triste. Ou você vai nessa empresa, você chega lá todo animado e você fica 2 horas, seja online, como, né, o próprio Felipe mencionou, que não está muito diferente, ou seja, pessoalmente, e você ficou 2 horas lá, a pessoa nem te, sabe, te deu um copo de água, nem te deu não fez uma boa recepção, enfim. E aí você começa a avaliar até
a questão dos seus valores perante essa empresa. Então, às vezes, a gente toma algumas medidas, né, algumas decisões, que às vezes o valor daquela empresa já não nos representa mais, já está em desacordo com a minha pessoa. Eu trabalhei numa empresa pequena, eu era a gerente da folha de pagamento, e a dona da empresa pediu para que eu não entregasse mais vale-transporte para ninguém, porque ela queria reduzir custo. Eu falei, olha, eu posso fazer um trabalho para a gente olhar onde as pessoas moram, se elas estão superfaturando as tarifas delas aí. Na época não tinha bilhete único, não tinha nada dessas coisas, né? Então eu falei, olha, a gente pode fazer algum estudo, agora eu tirar, a legislação não me permite, eu não fico mais na empresa, porque eu não vou ficar responsável por isso, né? Porque as pessoas vão vir reclamar comigo. Então, assim, aí você já começa a repensar um pouco o que você está fazendo nessa empresa com os valores das quais a empresa tem, né? Nesse caso, faltou um pouco, talvez, de conhecimento dela, da legislação, mas eu estava ali para mostrar que não. Quantas vezes algum líder pede para a gente alguma coisa e a gente, às vezes, fica com medo e obedece, ou, né? Não, a gente tem que dar a nossa palavra ali e falar, ó, a legislação não permite, não é bem assim. Né? E quando a gente fala no recrutamento e seleção, quando a gente está entrevistando alguém, seja vocês em RH, ou seja, né, um futuro gestor, a gente tem que se colocar um pouco no lugar do outro, né, entender um pouco isso, né. Até tem uma figurinha aí no slide, né, onde tem um rapaz que está dentro de um guichê, né, de um local, que é a comissão de ética, e aí foi um rapaz ali e falou, olha, eu preciso de um certificado dizendo que eu sou ético. E aí o rapaz que estava nesse guichê, né, coloca assim, olha, nós cobramos só R$ 500 e você tem que pagar mais 300 por fora. Então, assim, que comissão de ética e que profissional é esse dessa comissão de ética, né, que tem que pagar por fora, né? Esse pagar por fora tá nítido que tem alguma coisa aí de lavagem de dinheiro, né? Então, existem algumas coisas aí que a gente precisa realmente entender esse fator ético, né, se colocar nisso. Então, eu acho que a gente, às vezes, quando a gente fala em questão ética, né, às vezes a gente vai em algum lugar, te dão um troco errado, aí você fala, que legal, me deram a mais, não sei o quê, aí você não está sendo ético nem com você, né, porque você está torcendo para aquilo. E é como o Felipe diz, né, bem Brasil isso, exatamente, Felipe, né, é o nosso Brasil, é o jeitinho brasileiro, é aquele cenário que tem mesmo, né, então, assim, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, e se falando, né, e não fugindo muito aí, porque senão a gente entra por um outro caminho, e aí, falando em política, aí nós vamos ter assunto até mais para meses aí, né, mas quando a gente fala em ética, tem a questão da equipe, que aí o gestor, ele tem que conhecer bastante, né, não só ter a ética com a equipe, mas também criar uma equipe que tenha também essa valorização, né, teria que ter duas mãos aí, tanto a equipe ética, quanto também o profissional, né, o gestor e o profissional, e vice-versa, né, igual nós aqui, né, eu como professora, vocês como alunos, eu acho que isso faz parte, e são nossas vias, estamos aqui todos para conhecer, ser éticos e profissionais, né, então, isso começa já desde o processo lá de seleção, né, e quando a gente fala de um processo ético aí, né, às vezes a gente tem aquele que o candidato está participando de um processo seletivo. No primeiro momento, a gente tem que pensar assim, quando o candidato, ele quer participar daquele processo, ele se candidatou, e você o chamou para entrevista, ou para conversar, ou seja online, seja presencial, você já está mostrando para ele, aquele candidato, ele está criando expectativa, né? Às vezes ele está numa situação difícil, ele de repente ele é arrimo de família, ele tem filhos, e aí ele fala, nossa, eu tive uma boa oportunidade, né, eu tive como vir aqui, eu vou participar de um processo, quanta expectativa que se cria, e mesmo a gente se colocando no lugar, né, imagine uma Google ligar para mim e falar assim, olha, você quer vir trabalhar com a gente, né, eu vi aqui o seu currículo, e aí a gente, nossa, né, fica com aquela coisa, aquela expectativa, né, então quando a gente fala num processo seletivo, isso é uma das coisas que a gente tem que levar muito em conta, né? Não trazer candidatos que você já olha no currículo dele, ou porque foi indicado por alguém, e você fala, vamos trazer o cara porque ele é indicado lá pelo chefe.
da fábrica, né? E você traz o cara só por isso. Não faz isso, né? Seja franco e não traga. Deixa eu ver o que a Filomena falou para mim ali, mas há também aquelas propagandas falsas, te atende rápido, alta simpatia, na hora que somos contratados, é tipo, se virem, tudo que fala no processo não condiz. Exato, isso também acontece, né? Então, isso faz parte um pouco dessa questão, um pouco não, 100% aí da questão ética, mas faz parte até dessa questão de respeito, né? Porque você criou expectativa naquela pessoa. Vem de encontro a isso que eu estou falando, né? Você acabou criando aquela expectativa naquela pessoa, né? Aquela pessoa, primeiro que ela estava passando necessidade, aí agora ela já vem um emprego, né? Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Então, enquanto a gente, como gestor, ou enquanto a gente, como no processo seletivo, à frente ali no RH, né? Se eu tenho um processo seletivo que é interno, que é dentro da empresa, existem empresas que preferem, né? Eu acho que a melhor contratação, você deveria ter vagas de aprendizes, de auxiliares e de assistentes. Os demais cargos seriam as oportunidades que as pessoas vão tendo para ter um plano de carreira e ir crescendo, né? Isso seria o melhor dos mundos, mas a gente sabe que não é bem assim, porque às vezes sai um analista ou sai um gerente e eu não consigo promover aquela pessoa que ela não está preparada, né? E eu tenho que contratar de fora, que aí é o processo externo. Tem que trazer outra pessoa e não consigo promover alguém. Então, quando acontece esse tipo de coisa, né, vamos dizer que você abre um processo interno, mas quem é de RH já sabe que não tem ninguém ali que tem esse perfil. Então, por que vai abrir um processo interno? Eu tive vários alunos, e eu já me deparei isso em outras empresas, até nas quais que eu já fiz consultoria, que é bem isso, a pessoa abre um processo interno, cria uma expectativa enorme nas pessoas que estão dentro da empresa, e aquelas pessoas que são ótimas, acaba a performance dessa pessoa indo lá para o buraco. E aí falam, tá vendo, a pessoa está desmotivada. Aí você vai procurar, mas por que será que essa pessoa está desmotivada? Né? Quando você vai olhar por que essa pessoa está desmotivada, porque houve uma expectativa para ela, né? Então, assim, não abra o processo interno, só é processo externo, ponto final, né? A pessoa, pô, eu não tive oportunidade, conversa com as pessoas que estão mais próximas, explica por que não está ali, o porquê que essa pessoa não vai assumir aquele cargo naquele momento. Isso se chama transparência, né? E também está de encontro aí a questão ética. Então, aí entra nesse cenário de empatia, né? Você tem que mostrar para a pessoa que realmente não é ali que ela vai participar, não é o momento dela, ela precisa ainda fazer alguns cursos, e aí você vai comentar com ela, para que ela não crie aquela expectativa, né? Eu já tive alunos que relataram para mim em sala de aula que participou de 5, 6 processos internos da empresa, de vagas diferenciadas, e nunca teve nenhum feedback de retorno, por que ela não foi para aquela vaga, né? Então, isso é uma falta de respeito muito grande, né? Eu acho que, então, não abra um processo interno se você não vai dar retorno, ou se você não tem, de repente, eu vou promover essa pessoa, e aí aquela pessoa não vai gostar, o gerente vai achar que roubou ela de mim, aquelas coisas internas que acontecem dentro de empresa, falando português, claro, né? Mas aí a gente entra num cenário de que a gente poderia evitar todo esse processo na questão ética e transparência, tá? Então, esses são os primeiros momentos aí que a gente tem. E aí, quando a gente chega numa entrevista, né, eu acho que vários, com certeza, já passaram por isso, né, daquelas perguntas bacanas, né, você chega toda feliz lá para fazer um processo seletivo, a gente penteia, né, da melhor forma nosso cabelo, né, se vestimos da melhor forma, colocamos a melhor roupa, perguntamos para alguém se estamos bem, enfim, porque eu criei uma expectativa que eu quero trabalhar naquela empresa. Então, eu vou ser a melhor da melhor da melhor, né? E aí, quando você chega no local, né, a pessoa, ela não te olha direito e ela começa a te fazer algumas perguntas e fazem as perguntas assim: você é casado? Há quanto tempo? Quantos filhos? E o seu relacionamento é bem? Você namora? Nossa, e como que é assim a vida sua e com o seu namorado? Vocês passeiam? Ok, de você querer conhecer essa pessoa, né? Mas às vezes você está invadindo muito, né, a vida dela.
É interessante que, às vezes, essas questões, elas são importantes, para você até saber se ela vai se enquadrar ou não na equipe, para não acontecer o que foi dito ali, né, da Filomena comentou da propaganda, porque às vezes você tem uma equipe que é extremamente descolada e você pega uma pessoa que é extremamente séria, vai ser difícil essa pessoa se adaptar ali, você vai ter que trabalhar algumas coisas, embora isso é a diversidade, e isso também é um tema muito interessante que a gente tem no mercado, e que a gente precisa se preparar, sim, como RH, né, mas você sabe que ali você vai ter um gap, você vai ter que ter algumas coisas para tratar. E aí, o que acontece quando a gente fala nesse recrutamento, nesse processo seletivo de trazer uma pessoa para trabalhar nessa equipe? Seja uma equipe muito, né, descolada, ou seja uma equipe muito concentrada, e você trazer uma pessoa sendo o inverso. Então, esses processos, né, você acaba aí tendo esse cenário de perguntas que você precisa fazer para entender quem é a pessoa. Mas não é muito melhor você chegar para a pessoa e falar assim, conta para mim da sua vida pessoal e deixar a pessoa falar o que ela quiser? Claro que tem as pessoas que são fechadas, são tímidas. Se essas não falarem, aí ok, o que você faz? Você pode dar um roteiro para ela. Então, ó, fala o seu nome, fala filhos, fala não sei o quê. E aí você deixa a pessoa falar. É muito melhor, é muito mais sadio, a entrevista é mais aberta, né? Então, às vezes, fazer essas perguntas. Ah, você é casada? Não, me separei. Nossa, menina, você se separou? Você é tão nova. E aí já vira um bate-papo, parece que você está na casa da pessoa, na cozinha ainda, né? Ali esperando café, né? E, na verdade, não é assim que funciona, né? A gente tem que entender, sim, a gente tem que saber quem é aquela pessoa que eu estou conhecendo, mas deixa com que ela conte. Eu acho que fica muito mais agradável a entrevista, né? A pessoa se sente mais à vontade, né? Bom, foi dito, né, no chat aqui, para que essa questão dos escolhidos, é bem isso que acontece mesmo em processo interno, infelizmente. Quando existe um processo interno, tem que ter uma política. A política que eu digo são os procedimentos de um processo interno, quem que pode participar, quem não pode, como que você pode, né, se inscrever nesse processo interno, né, a partir de quanto tempo que você esteja na empresa que você pode participar, enfim, você coloca algumas regras, que é o que a gente chama de política, né, e procedimentos dentro da empresa, tá? Aí eu acho que é viável. Mas se você não tem nenhuma regra, e aí entra nesse cenário dos escolhidos, né, então é importante ter isso. E aí também tem pessoas, tem perfil para vaga, mas a empresa prefere indicar alguém de fora por amizade. Isso aconteceu comigo, até hoje não tive feedback. Ah, Ellen, essas coisas de amizade é uma outra questão que a ética fica muito de fora, né? Então, eu acho que essa questão de amizade, eu, por exemplo, muitas pessoas mandam currículo para mim, eu encaminho nos grupos que eu tenho contato, eu ajudo no que eu posso, né? Não tem tantas vagas que, de repente, eu adoraria empregar uma série de pessoas e eu não consigo. Mas, às vezes, essa questão de você falar, indicar um amigo, eu sou muito ética nesse sentido, porque quando eu indico, falo, olha, esse currículo é de uma pessoa que trabalhou comigo, é um ótimo profissional. Esse aqui é um aluno meu, um excelente aluno, e tá aí. E eu deixo a pessoa analisar. E eu saio de cena. Então, não quero que contrate uma pessoa porque essa pessoa é minha amiga, né? Eu não vou contratar uma pessoa porque essa pessoa é minha amiga. Eu vou contratar essa pessoa porque ela tem competência, porque ela tem realmente o que eu preciso para a vaga, né? Então, isso a gente tem que saber dividir, né? E quem é teu amigo vai entender isso. Porque muitas vezes eu já ouvi falar, pô, tinha uma vaga para trabalhar com você, tudo que eu faço você não me escolheu. Aí eu vou dizer para ele, falar, você é tão meu amigo, né, que assim, eu vou ter liberdade em falar para você algumas coisas. Você não se enquadrou por causa disso, disso e disso, né? E ele, se ele virar a cara para mim, ok, eu vou dormir direitinho, né? Não vou ter nenhum peso na minha consciência, porque eu fui clara ali e transparente com a pessoa, né? Mas eu já aviso, é para trabalhar comigo, mas assim, aqui nós não somos amigos. Aqui nós somos, né, eu sou a líder, eu estou fazendo processo seletivo e eu vou avaliar com os demais. E, de repente, naquele momento, aconteceu isso é fato verídico, e naquele momento foi uma outra pessoa que ganhou o processo seletivo, porque eu precisava de uma pessoa, né, ele tinha competência, eu já o conhecia,
mas a outra pessoa que estava concorrendo com ele tinha muito mais ali, um conhecimento que ia agregar mais ainda para o meu time. Então, ele não foi o escolhido, né? Então, não é porque é meu amigo que vai ser escolhido, né? E aí o Eric comentou que ele prefere perguntas abertas nas entrevistas, a pessoa escolhe o que quer expor, pois é importante conhecer, mas não é um interrogatório. Exatamente, Eric, a gente, nesse cenário, quando a gente fala de perguntas abertas, a gente vai ver alguns processos de entrevistas, né? Então, já adiantando, já que surgiu esse tema, quando a gente fala nas entrevistas, a gente tem essas entrevistas que elas são estruturadas, que são com perguntas, né? E você faz as mesmas perguntas para todos os candidatos, e você tem aquela entrevista que ela é semi-estruturada. Você vai perguntar, sim, algumas coisas para o candidato, e, às vezes, você vai deixar com que ele fale. Então, fala uma trajetória, fale uma situação, né, e deixar ele contar, né, e é como você disse, às vezes é melhor, porque a pessoa até se sente mais à vontade, você consegue, quem está do lado da entrevistadora, né, do processo seletivo, você consegue até identificar um pouquinho mais de competências, um pouquinho de mais coisas desse candidato, porque ele começa a ficar mais à vontade. Quando é interrogatório, ele vai responder sim, não, não, sim, e vai ficar nisso, um robozinho. Agora, quando você deixa ele para ele contar, ele fala, vixe, agora eu tenho que contar, né? Eu costumo brincar que uma entrevista de um processo seletivo, principalmente agora que nós estamos na pandemia, e para a gente treinar, e eu até deixo de lição para vocês, né? E uma dica aí que vai ser legal, é que vocês peguem um celular e gravem como se você tivesse que falar naquele momento para a pessoa mais importante da sua vida, que iria te dar um emprego mais maravilhoso da face da terra. E você tem ali 2 minutos para falar sobre você, porque você está dentro de um elevador, e esse elevador vai abrir a porta e essa pessoa vai embora. E você tem que falar sobre você. Então, tenta fazer isso, vocês vão ver as coisas que vão sair. E às vezes a gente fala demais e a gente não foca no que precisa. Então, se você está com o cara lá, o presidente da empresa, e você precisa conversar com ele, você não vai ficar falando um monte de coisa, vai no direto, deixa ele saber quem você é, né? Então, se olhar hoje, nos dias de hoje, muitas empresas, elas pedem um currículo online, ou é uma entrevista, né, igual nós estamos aqui conversando, vocês abrem a câmera e a gente conversa, ou você manda um vídeo para a pessoa. Então, olha que interessante, né? Treinem isso. E depois aí vocês encaminham para alguém, ou da própria sala de vocês, ou para algum amigo, e vê o que ele fala. Fala, ó, imagina que se eu tivesse que passar num processo seletivo, se você me contrataria em 2 minutos com isso que eu estou falando, né? É interessante isso, né? Então, no caso, a Ellen comentou, não foi o caso, foi por amizade e não por competência. Ellen, né, que é o caso que a gente estava mensurando, né, bem, isso acontece mesmo, infelizmente, né, e aí, verdade que o Eric comentou, né, dessa questão de você deixar mais a pessoa à vontade, você capta a pessoa, a espontaneidade, isso é muito melhor, com certeza, né, Eric? E aí tem, o Felipe comentou, o Will Smith, que é Em Busca da Felicidade, ele teve que fazer isso em um elevador e se vender. Felipe, esse que eu estou falando é um pitch do elevador, né, que se chama, também tem essa trajetória, tem esse processo que ele também tem que ali se vender, né, exatamente isso. Mas aí você não está vendendo um produto, é o se vender, né, como que eu consigo passar quem eu sou, a Andreia, né. Então, eu acho que é bem legal isso, né, e hoje, nos dias que nós estamos vivendo, é uma técnica que nós vamos precisar treinar bastante para encaminhar. Eu mesmo não consigo me vender em 2 minutos, né, assim, de falar sobre minha trajetória profissional, eu tenho que resumir mais, né, e a gente, às vezes, pode perder a oportunidade por isso, né, então, essa questão de a gente ter aí essa apresentação, às vezes, eu não preciso ficar ali com essas perguntas, esses questionamentos, né, eu consigo conhecer a pessoa conversando com essa pessoa, né. E aí tem a questão do feedback, né? Quanto que a gente cria de expectativa, quanto nós já criamos e fomos frustrados por não termos o feedback. Então, eu diria que feedback no processo seletivo, ele é extremamente importante. Se falando num feedback, né, no processo seletivo, a gente tem que levar um pouco em conta essa questão de como que você vai dizer esse feedback.
porque às vezes você pode dar um feedback, você pode ferir a pessoa, e ele pode entrar com danos morais contra a empresa, né? Por isso que às vezes os feedbacks, eles são aqueles textos padrões. Se você tiver bastante amizade com a pessoa, você pode até dizer a ela por que ela não conseguiu aquela vaga. Eu fiz um processo seletivo no passado, e foi um rapaz que estudou comigo na Flamingo, inclusive em RH. Eu trabalhava na época numa empresa de consultoria, e tinha uma vaga em aberta, e eu ofereci a ele se ele queria participar do processo. Eu tinha visto uma apresentação dele, de um grupo, não tinha tanta amizade com ele. Ele foi fazer o processo seletivo, e ele foi muito mal em português. As respostas dele, ele foi muito mal, ele escrevia muito errado. Ele fez certo, tá? Ele foi muito bem no teste, mas ele escrevia muito errado. E aí, a minha gerente falou, ó, não dá para ele trabalhar com a gente, porque, assim, ele vai fazer consultoria, né? E aí não tinha como a gente aprová-lo. Só que aí eu fui promovida nessa empresa, eu continuei com contato com esse rapaz, e eu precisei de uma pessoa para entrar no meu lugar, porque eu tinha sido promovida. E eu virei para minha gerente e falei assim para ela, eu posso trazer ele de novo? E na época eu comentei com ele que ele teve problema na escrita, que foi por isso que ele foi reprovado. Ele ficou muito chateado, ele não conversou comigo, ele ficou triste, ele não quis conversar mais comigo, né? E eu falei, bem, eu disse a realidade para ele, né? Se ele ficou triste, né? Ainda me coloquei à disposição se ele quisesse que eu ajudasse em algo. E aí, quando surgiu essa vaga de novo, eu conversei com ele e perguntei se ele queria participar. E ele estava muito envergonhado, porque ele falou que ele tinha me decepcionado por conta do português dele. Eu falei, olha, agora é para trabalhar diretamente comigo, é um outro cargo. Se você quiser participar, estude, leia bastante, vê as palavras que você erra, né? Hoje a gente tem tantas facilidades de corrigir nosso português, coloca no Word, vai lá, ortografia, você vai ver o que você está escrevendo errado, né? E aí você escreve essas palavras de novo, enfim, tem tantas formas, né? Tenta. Aí ele falou, tá bom, eu vou tentar. Ele escreveu correto, porém ele foi mal, porque ele ficou nervoso, ele foi mal no teste prático. Só que o anterior, ele foi muito bem no teste prático, né? E aí eu quis apostar e falei para minha gerente, eu vou apostar nele. Esse menino trabalhou comigo, eu saí dessa empresa de consultoria e ele continuou lá. Hoje ele está muito bem numa empresa multinacional, hoje ele é analista de sistema, de RH, né? Ele fez outra faculdade, enfim, hoje ele está muitíssimo bem. Então, olha como que são, né, as oportunidades que nos vêm, e aí a gente tem que olhar um pouco nisso, né, e verificar essa questão do processo seletivo e alertar. Então, eu falei para ele, mas jamais, se ele fosse numa outra empresa, diriam a ele que foi por conta da escrita, que ele não participou do processo, né? Por que isso? Porque entra nessa questão de ética, né? Então, nem sempre a gente pode ser tão aberto porque que aquela pessoa foi reprovada, né? Por isso que tem esses textos padrões. Então, mesmo que vocês queiram ser bem verdadeiros com os candidatos, tomem cuidados nesse retorno, nesse feedback, mas tem que dar. Diz, olha, muito obrigado pela sua participação, nós optamos por escolher outra pessoa, não é o seu momento, mas seu currículo ficará conosco, né? Mas tem que dar uma resposta. Porque a gente cria expectativa enquanto candidato, né? Então, acho que a gente tem, né, tem que merecer esse respeito com quem foi ali e se candidatou e levou aquele tempo com a gente, né? A Filomena colocou ali, olha, eu passei num processo seletivo para gestão e na entrevista com o diretor, perdi, minha internet falhou. Eles deram um cargo menor. Isso é ético? Olha, Filomena, na verdade, pode ser que não foi pela perda da tua internet, que falhou, enfim, pode ser que entenderam que na sua entrevista você tinha, sim, um potencial, tem esse potencial, mas viram que para a gestão não, e de repente você deram uma oportunidade para te desenvolverem para a gestão da empresa. Então, com certeza, não é antiético, né? Porém, eles viram que você tinha algo que poderia, sim, ajudar a empresa, né? Que você teria potencial para. Então, acho que realmente isso eu não vejo como antiético, não, desde que seja explicado para você o motivo, né? E isso aí teria que, pelo menos, ter uma justificativa, enfim, falar, olha, para essa vaga não, mas a gente tem uma outra vaga, enfim, conversar, né? Aí eu acho que é bacana, sim, né?
Hoje em dia está muito difícil ter retorno, acho um absurdo, deveria vir uma auditoria. Eu acho que deveria até ter uma legislação, Felipe, né, dizendo que as empresas seriam obrigadas a dar um retorno, seja um e-mail, né, padrão que fosse, mas sim, né. Participei recentemente de processos para duas fightings muito conhecidas, uma delas, inclusive, estou empregada desde dezembro. Eu me surpreendi de forma muito positiva com a RH de ambas, muito à frente de empresas tradicionais por onde passei, bancos e seguradoras. Que ótimo, Eric, eu fico muito feliz disso, que foram transparentes demais, que foram bacana. Isso é excelente, eu fico feliz, né? Então, é o que a gente fala, nem todo mundo, né, nem todas as empresas são iguais. E é como o Felipe falou, eu acho absurdo. Se tivesse uma legislação, todas deveriam ter esse mesmo tratamento do qual o Eric teve. Mas, infelizmente, a gente não tem esse controle, não tem essa legislação, infelizmente, a gente não tem dessa forma. Se falando um pouquinho ainda de ética, só para a gente terminar na questão de ética, né, a gente tem que ter aí algumas questões de que ser ético pressupõe ser honesto, agir corretamente, ser do bem. É fácil ser ético quando se está sendo observado, mas o verdadeiro comportamento ético exige agir corretamente quando estamos absolutamente sós. Eu acho que essa frase que eu trago é exatamente para a gente refletir e dizer se realmente eu sou ético ou não. É como eu falei, a gente recebe um troco a maior, eu estou sozinha, né? Eu saí de lá e eu vou ficar feliz. Olha, eu dei R$ 50 para ela, me devolveu 100, né? Olha, ela tinha que cobrar, me dar de troco R$ 10, ela me deu 20, né? E você sai de lá feliz. E você não contou isso para ninguém, você está sozinho. E aí você colocou no bolso e foi embora. Então, quando a gente tem essa frase aí que eu gosto muito dela, né? É exatamente isso. Quando nós estamos só, é que realmente a gente vê o quanto que nós somos ético, né? Fica aí para a gente refletir um pouquinho. Olha, eu falei bastante, vocês também participaram, eu gostei muito. Tá faltando pouquinho tempo para a gente terminar nossa aula, mas eu vou terminar só mais um tema, né, que é referente à competência. Quando a gente fala em processo seletivo, é importantíssimo a gente ter essa questão de competência. Então, quando a gente fala em competência, é o verdadeiro chá, que eu acho que todo mundo deve conhecer, que são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, né? Então, quando a gente fala conhecimento, é o nosso saber, é aquilo que eu conheço, são os treinamentos teóricos. O que vocês estão fazendo aqui exatamente nesse momento, vocês estão aprendendo, vocês sabem. Então, se alguém perguntar, poxa, a questão de um processo seletivo ser ético, o mercado de trabalho te procura, processo interno, processo externo, né? O que é uma competência? Vocês sabem, vocês tiveram essa informação. Agora, cabe você ter a questão da habilidade. Será que eu sei colocar isso na prática? Será que eu sei realmente ser ético, como foi dito, né? Como existe aí, como é passada essa informação de ético? Será que se eu for fazer um processo seletivo, eu vou perguntar, fazer aquele interrogatório para o meu candidato, ou vou deixar mais aberto? Você aprendeu, você teve ali o treinamento teórico, mas como que eu vou fazer isso? Né, que é a habilidade. Será que não é mais fácil fazer pergunta para ele vai me respondendo? Porque será eu não vou conseguir anotar, sei lá, você vai ter que ver qual é a tua habilidade, né? E aí tem a questão da atitude, de você querer fazer, né? Não, eu vou treinar sim, vou dar retorno sim para esse funcionário, para esse candidato, vou fazer o processo. Então, é isso mesmo, né? É isso que a gente tem que ver aí, que é essa questão do chá. Quando a gente identifica isso, conhecimento, habilidade, atitude, num processo seletivo, é o que eu preciso identificar do meu funcionário, ou do candidato. Hoje, a maioria das empresas, elas estão recrutando pelo conhecimento e demitindo pela atitude, tá? Muitas vezes, as pessoas conhecem muito, muito, mas muito mesmo. São aquelas pessoas técnicas que são exigentes ao extremo. Não deixa passar uma vírgula sobre aquela atividade, aquela demanda da qual ela tem. Só que quando ela vai conversar com alguém, quando ela vai atender alguém, quando ela vai fazer algo, o comportamento dela é péssimo. Então, a atitude dela
é péssima, e ela acaba sendo mandada embora, tá? Eu, com muita dor no coração, tive que demitir um funcionário, melhor funcionário que eu tinha em folha de pagamento numa empresa, não foi na empresa de hoje, que eu trabalho, e eu tive que desligá-lo, por conta de comportamento, né? Então, ele não tinha uma postura ética, ele não tinha uma postura comportamental, né, de atender bem as pessoas. Quando eu estava presente, realmente ele atendia bem, quando eu não estava, não mais. Quando um líder perguntava algo para ele, ele atendia de um jeito, quando era um auxiliar da fábrica, ele atendia do outro, né? Então, é a questão de atitude. Então, isso fez com que ele fosse mandado embora, né? E era o melhor profissional que eu já tive de folha de pagamento de fazer todo esse processo. Uma pena, né? Então, quando a gente vai fazer um processo seletivo, é muito importante a gente conseguir identificar esses conhecimentos, essas habilidades e atitudes de um funcionário. Como é que a gente consegue enxergar isso, né? Eu consigo enxergar isso com o conhecimento, com uma prova teórica, né? A habilidade, eu consigo conversar um pouco com ele e colocar alguns cenários, algumas situações que eu posso perguntar para ele. E atitude, se eu aplicar uma dinâmica em grupo, eu consigo enxergar uma atitude dessa pessoa, que são as emoções, né? Ou se eu colocar algo a ele, um estudo de caso, alguma coisa, eu também consigo identificá-lo, né? E aí, a gestão por competência, são os líderes lidando aí com o time dele, com cada competência, colocar a pessoa no melhor lugar, né? O que aquela pessoa faz de melhor, o que ela desempenha, né? E eu conseguir driblar em meu time, minha equipe, naquilo que realmente faz. Então, nós temos aí as vantagens por competência, quais seriam as vantagens, né? Que melhora o desempenho, quando eu estou trabalhando gestão de competência dentro da empresa, enriquece o meu perfil dos colaboradores, eu tenho um turnover mais baixo, ou seja, as pessoas são enxergadas pelas competências delas, elas se sentem pertencentes àquela empresa, àquela equipe, àquele ambiente, né? Então, só tem que melhorar relacionamento entre liderado, entre gestores, manter motivação. Então, quando a gente fala de competência, é como eu digo ali, ó, conhecimento se adquire estudando, que é isso que a gente está fazendo, né? E aí, olha que interessante, né, uma atitude aqui, ó, oportunidade, bate na porta, mas não vira a maçaneta. E aí vem uma plaquinha aqui de uma atitude, devo virar ou não devo abaixar, né? E aí é a habilidade, será que eu bato mais forte, né? Será que eu pergunto, posso entrar? Estou entrando, né? Então, aí vem naquela questão da atitude, da pessoa querer, tá? O grande problema que eu vejo é a falta de atitude, né? Então, a atitude está na pessoa, é muito difícil de ser adquirido, mas eu acho que todos nós temos atitudes. Por que todos nós temos atitude? Quando nós queremos fazer algo, quando nós gostamos de algo, nós temos atitude, né? Então, a gente pode ter aquelas atitudes impulsionadas por algo ruim, e aí você se impulsiona, fica nervoso, fica irritado, ou você tem aquelas atitudes que te faz pensar, e aí você vai atuar de uma forma diferente, ou você tem aquela atitude de ficar sereno, de ficar calado, né? Então, todos nós temos atitudes, né? Só que uns têm mais a vapor, mais elétrico, outros mais tranquilos. E qual que é a melhor atitude que se tem? Não existe uma melhor atitude, né? Existe aquele momento, né? Então, quando a gente fala, professora, eu vou num processo seletivo, como que eu tenho que me comportar? Seja você mesmo, sempre, 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 né? Mas aí a gente está fazendo uma dinâmica e a pessoa começou, tinha uma menina lá que falava demais, eu teria que ter falado bastante? Não, seja você mesmo. Você fala bastante? Então não fale. Não vai no mesmo ritmo que o colega tá, porque você não é assim, a máscara cai depois quando você estiver lá. Assim como foi dito aqui na aula, que existe a contrapartida da empresa não ser o que ela é, existe também o lado do candidato não ser o que ele é. Então, seja sempre você mesmo. Se não foi aquela porta que te abriu, não era aquele momento para você entrar ali. Aquela empresa não era para você, não era para aquele momento, não era para aquela vaga, né? Então, sempre tenham isso com vocês. Sejam vocês mesmos para qualquer processo seletivo, né? Nunca entra nesse cenário. Bom, tem mais alguns slides aqui, mas eu não vou correr
a gente consegue acompanhar isso, porque já são 8 horas, eu sei que algumas pessoas têm compromisso, eu vou respeitar o horário, né? Se alguém tiver dúvida, eu fico mais uns minutinhos aqui, eu vou tirar a gravação, e aí quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, estou aqui à disposição, e na próxima aula a gente termina esses slides que ficaram, e mais os da próxima aula. Próxima aula tem aula ao vivo também, tem a live, estarei aqui conversando com vocês. Espero que eu tenha passado aí as informações, né? Às vezes vocês ficam quietinho aí, é 1 hora falada, mas a gente tenta passar da melhor forma. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa vocês me avisam. Eu estou tirando aqui a gravação, interrompendo a gravação. Desejo um excelente final de noite para vocês, assim como um bom final de semana, tá bom? E fiquem à vontade se alguém quiser aí